Agora nós vamos para o ponto 21, que trata sobre repouso intrajornada, interjornada e demais. Neste aqui nós temos uma quinta turma que mencionou a SBDI1 ao dizer sobre se as horas de trajeto integram a jornada para efeito de concessão de intervalo intrajornada. Se as horas de trajeto integram a jornada. Nesse caso, bom, isso aqui era importante antes da reforma e para os processos, né, que serão julgados que tratam sobre esse assunto. E diz aqui que a SBDI1 desta corte, quando do julgamento de um processo de recurso de revista, decidiu que o tempo gasto no trajeto entre a residência e o local de trabalho não constitui efetiva prestação de serviço, ainda que se trate de tempo à disposição do empregador, não configurando o labor em sobrejornada em sentido estrito. Registrou na oportunidade que, inexistindo efetiva prestação de serviço, não se opera o desgaste físico e mental que fundamenta as normas de disciplina que disciplinam a jornada de trabalho. Logo, o tempo de percurso não deve ser considerado na jornada de trabalho para efeito de concessão do intervalo intrajornada, visto que o referido intervalo demanda a prestação de trabalho efetivo. Olha, gente, que interessante. Jamais iria imaginar, mas faz todo sentido. Isso aqui é de acordo com a SBDI 1. Agora, que nessa folha a gente tem mais dois. Diz o seguinte, sobre o pagamento de férias no primeiro dia do período de gozo, se gera obrigação de pagamento em dobro. Eu acho que a SBDI já decidiu recentemente sobre isso, mas não tá aqui. Acho que eu tenho mais folhas, ó, provavelmente. Bom, eu vou ler e a gente vai vendo o que vai acontecer, mas só pra a gente prestar atenção como que ela decidia antes, porque depois já tem entendimento aqui, que deve estar por aqui, falando depois. Vou ler aqui. Por vislumbrar-se um elemento de distinção, algo não debatido nos precedentes que deram origem à súmula 450 do TST, e relacionado à conduta que atende à finalidade da norma do 145, ou seja, o fim de não permitir que o trabalhador ingresse nas férias sem remuneração antecipada pelo valor correspondente a esse período, entende-se inaplicável a súmula 450. Ah, não, ele tá falando aqui, ó. Decisão firmada pelo Pleno no julgamento do processo em abril de 2021. Isso aqui foi julgado em 10 de 2021. Bom, então aqui ele tá falando da súmula 450 e artigo 145 da CLT, que quando for pago com um dia só, nesse caso aqui, tá, a pergunta é, né, se o pagamento de férias no primeiro dia do período, e não tem essa informação, né, que o pagamento foi feito no primeiro dia, mas aqui tá falando que quando o trabalhador não é prejudicado, porque ele entra no gozo das férias já com o valor, deveria ser pago antes, né, aqui foi num dia depois, mas aqui ele não teria prejuízo, e aqui eles citam então a súmula 450 e artigo 145 da CLT. Depois, é sobre se... Acho que é a mesma coisa. Eu coloquei uma matéria idêntica de outro mês. E depois se aplica-se a Convenção 132 da OIT para garantir ao empregado despedido por justa causa o direito a férias proporcionais. E aqui tá, esse aqui é um julgado de junho de 2021, que a quarta turma fez referência à SBDI. E ela diz que a Corte Superior, que essa matéria não comporta mais discussão, porque a Corte Superior
tem interpretado o artigo 146 e 147 da CLT. Interpretação esse 146 e 147 pacificou o entendimento no sentido de que a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento de férias proporcionais, ainda que incompleto período aquisitivo de 12 meses, e 13º salário proporcional, exceto na hipótese de dispensa do empregado por justa causa. Então, esse é o entendimento aqui pacificado, que férias proporcionais não são devidas no caso de justa causa. Tá falando aqui que o tribunal, ao entender pela condenação ao pagamento das férias 13º, não obstante reconhecido a justa causa, destoou do entendimento da jurisprudência. Isso está falando aqui da incidência da súmula 171. E a súmula 171 fala que, salvo na hipótese de dispensa por justa causa, a extinção do contrato sujeita o empregador ao pagamento de remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto período de 12 meses. Então, a gente não pode esquecer da súmula 171, e aqui está sendo mencionado também o artigo 146 e 147. Agora, vamos ver aqui mais. Arrumei aqui ponto 21. Aqui a oitava turma. Oitava turma, SBDI 1. Trabalho em feriado em supermercado depende de convenção coletiva de trabalho? O entendimento do TST é de que... foi decidido, em fevereiro de 2021. O entendimento do TST é de que o funcionamento de estabelecimento comercial em geral em feriado está condicionado a 2 requisitos: autorização por meio de convenção coletiva e observância do que disser a lei municipal. Nesse contexto, há de prevalecer o disposto no artigo 6A da Lei 10.101, incluído pela Lei 11.603. Esta subseção decidiu que, quanto aos mercados que atuam no ramo econômico do comércio varejista, a fixação de jornada de trabalho em dia de feriado passa pela via da negociação coletiva, concretizada na elaboração do instrumento coletivo, contendo a permissão em observância ao artigo 6A da Lei 10.101. E ainda deve ser respeitada a competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local, na qual também se inclui a fixação de horários de funcionamento. E aqui eles mencionam ainda o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Então, aqui eles falam que para funcionar no feriado, o supermercado tem que olhar se tem negociação coletiva, se o horário, né, da lei municipal. Menciona então o artigo 6A, falam também do artigo 30 da Constituição, inciso 1. Agora aqui a gente tem da segunda turma, terceira turma, terceira, sexta, oitava, sétima, quarta, sexta. Mas bom, deixa eu ver, essa aqui fala, ó, atual, notória e iterativa jurisprudência desta corte é no sentido de que a não concessão do intervalo destinado à recuperação térmica em razão da exposição a calor excessivo gera o direito à percepção de horas extras correspondente ao intervalo suprimido. E a pergunta era se o empregado que trabalha a céu aberto faz jus ao intervalo de recuperação térmica. Então, aqui tá falando que faz jus à percepção de horas extras. Deixa eu ver aqui umas observações. Eu vou ler com vocês, porque nesta banca do Segundo Nacional a gente tem o professor Homero, e ele se dedica bastante às questões de meio ambiente do trabalho. Então, vamos ver, eu tenho aqui 5 notinhas sobre esse tema, sobre receber
horas extras por não ter feito jus, por não ter gozado do intervalo de recuperação térmica. Nota 1. O Ministério do Trabalho e Emprego, no exercício da competência delegada prevista no artigo 155 e 178 da CLT, elaborou a NR15 anexo 3, quadro 1, segundo a qual a exposição ao calor, que é medida por um índice, sujeita o trabalhador a um período de descanso para recuperação térmica. Então, a gente pensa, tá falando que vai gerar direito a hora extra, mas aonde tá, né, esse período de recuperação? Eu pensei, né, enquanto eu li aqui com vocês, porque eu não sabia. E aí tá falando aqui que tá no anexo, na NR15, anexo 3, quadro 1, lá prevê esse direito. E também, essa NR, ela foi gerada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base no artigo 1551 e artigo 178 da CLT. E aqui continua, então, para a SBDI, essa sonegação da pausa não é mera infração administrativa, porque ela dá ensejo ao pagamento da hora extra. E que esse período é considerado como tempo de serviço, é considerado na jornada. A nota 2 é que o trabalho, quando ele é realizado nesse céu aberto, a nível acima dos níveis de tolerância de calor, isso não gera um adicional de insalubridade. Já foi entendido antigamente na jurisprudência que rendia. Mas o TST hoje entende que não, só isso. Antes rendia. Atualmente entende que não rende direito, não tem o direito de adicional de insalubridade. Muito bem. Aí continua, a próxima nota é de que, de acordo com uma portaria 1359, não há mais insalubridade por exposição a calor ao céu aberto. Então, a gente tem essa portaria que diz que não há insalubridade. E hoje, só é atividade insalubre aqueles ambientes fechados ou ambientes com fonte artificial de calor. A portaria prevê expressamente que este anexo não se aplica à atividade ocupacional realizada a céu aberto, sem fonte artificial de calor, e que essas outras são classificadas como grau médio. Agora, deixa eu ver aqui, continuando, o que diz. Uma outra observação sobre o tema é a OJ 173 da SBDI 1. O item 1 dessa OJ diz o seguinte: ausente previsão legal, é indevido o adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto, por sujeição à radiação solar. Aí tá aqui o artigo 195 da CLT e a NR15. Aí o item 2 diz que tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições do anexo 3. O item 1 diz que não tem adicional de insalubridade por causa da radiação solar. O item 1 da OJ 173. Ausente a previsão legal, é indevido adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar. Item 2. Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo. Então, aqui, quando
aqui depende, o adicional de insalubridade seria devido ou não, dependendo da fundamentação dada ao pedido. Se eu pedir o adicional de insalubridade com base em radiação solar, de acordo com o J173 item 1, não tem. Mas se eu pedir o adicional de insalubridade com base ao calor excessivo, calor acima dos limites de tolerância, de acordo com o item 2 da OJ 173 tem. E aqui tá falando da NR15 anexo 3. Mas esse item 2, que fala que tem direito ao adicional de insalubridade quando o calor é excessivo, este item está em descompasso com essa portaria de 2019, de dezembro de 2019. Porque essa portaria diz que não há insalubridade por exposição ao calor a céu aberto e que somente é insalubre ou ambiente fechado ou ambiente até aberto, mas com uma fonte artificial de calor. Então, este item 2 da OJ 173 estaria ou poderia ser superado. Agora, o último item sobre isso, vamos ver. O intervalo para recuperação térmica não tem nada a ver com o intervalo previsto na NR31. Para as atividades que forem realizadas necessariamente em pé, devem ser garantidas pausas para descanso. Neste caso, o TST utiliza, por analogia, o artigo 72. E aqui eu vou ler uma decisão curtinha, que fala assim: a jurisprudência do TST é a de que o silêncio da NR31 acerca dos intervalos de descanso para os trabalhadores rurais cortadores de cana-de-açúcar abre espaço para a aplicação analógica do artigo 72, precedentes da SBDI 1. Agora, a gente vai ver aqui, também da SBDI 1, olha só, não tá grifado, mas parece ser importante. A dúvida é se aplica ao trabalhador rural essa pausa do digitador, que é do artigo 72. E aqui é a mesma coisa, em razão da lacuna da NR31, quanto às condições do tempo do período de descanso do trabalhador rural, deve ser aplicado analogicamente o artigo 72 nos termos do artigo 8º da CLT e 4º da LINDB. Muito, muito importante isso aqui, porque tem cara de espelho, não tem? De estar no espelho da questão, artigo 8º da CLT, o 4º da LINDB, NR31, artigo 72, e o que daria, né, esse artigo 72, que é o intervalo de 10 minutos a cada 90 trabalhados de forma consecutiva, não se deduzindo da duração do trabalho normal. Agora vamos lá, tem mais um, daqui a pouquinho. Esse outro aqui, lá, achei. Não, não achei não, mas é sobre o Tribunal Pleno. Não, é sim, é sim. É sobre... Ah, gente, isso aqui tem cara de cair na prova, não tem? O Tribunal Pleno decidir essa questão das férias, eu acho que tem super cara de cair na nossa prova. Ler o tema 14, né? Se não estou enganada. Então, vamos lá, vou ler de novo. Que está aqui. A SBDI rejeitou um pedido para receber em dobro a remuneração de férias que não foram pagas até os 2 dias antes do início da fruição de descanso. O Tribunal Pleno afastou a aplicação da penalidade nas situações em que há atraso ínfimo na quitação das férias. Então, atraso ínfimo. Você sabe que eu não achei aqui, né? A gente viu ou passou batido, porque a gente tem que conferir, né? O que é atraso ínfimo. Quantos dias, né? O Tribunal Pleno. Poxa vida. Achei que ia estar aqui. Bom, então fica de tarefa de casa pra gente. Depois vamos ver também aqui fala a decisão da SBDI.
também fala da escala, a mesma coisa de para as mulheres no trabalho em comércio, que prevalece a CLT. Depois, mais uma vez, o TST tem entendido o pagamento fora do prazo. Olha aqui, esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Segunda turma, com base, né, no entendimento do TST, falou o seguinte: o pagamento fora do prazo das férias, né, por opção do empregado e não por imposição da empresa, não autoriza a aplicação da súmula 450. Então, quando o empregado quer que o pagamento das férias seja pago em outra data, que não lá os 2 dias antecedentes, isso aqui não prejudica a empresa. Depois o que a gente tem aqui. Eu vou ler porque me chamou a atenção aqui um julgado da 8ª turma, mas que ele está aqui fazendo menção a DPF e também a súmula 450. Então, vamos ver o que está falando aqui. Cinte-se a causa a pretensão de pagamento em dobro das férias, considerando a inobservância do prazo do artigo 145. Então, o prazo lá que a gente tanto está discutindo está no 145. Então, esse pagamento em dobro aqui está amparo na súmula 450. A transcendência jurídica, nos termos do 896-A, parágrafo 1º, inciso 4º. Porque o tema objeto da DPF foi julgado procedente pelo ministro Alexandre de Moraes em agosto de 2022. Contudo, a decisão proferida pela Suprema Corte foi no sentido de declarar a inconstitucionalidade da súmula 450 para invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado, que, amparadas no mencionado verbete sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no artigo 137 da CLT. No caso dos autos, trata-se de pretensão que se ampara na diretriz traçada na súmula 450 e cujo trânsito em julgado ainda não se operou, de modo que, em observância obrigatória ao disposto 102, parágrafo 2º da CLT, não há falar em provimento do recurso. Então, a gente ainda tem que pesquisar essa ADPF 501, que não está aqui nesse ponto 21, porque eu estou juntando todas as decisões do STF em um bloco só do STF. Então, acredito que iremos ver em breve. Mas então a DPF 501 declarou o quê? Inconstitucional a súmula 450. E agora eu vou ler também outro que não é desse BD1, mas tá com cara de ser importante. Sobre o intervalo em questão, tá falando o quê? Supressão do intervalo para recuperação térmica. Esta Corte Superior... aqui, ó. Esta Corte Superior tem entendimento firmado no sentido... Tem entendimento firmado em período anterior à reforma trabalhista, que no caso de não fruição do intervalo para recuperação térmica, o tempo deve ser pago como hora extra. Artigo 71, parágrafo 4º. Muito bem. A controvérsia dos autos envolve período anterior e posterior à Lei 13.467, sendo típico o caso de subsunção das normas de aplicação da lei no tempo. Aí, que importante. A antiga redação do parágrafo 4º do artigo 71 não constitui direito adquirido, vez que a questão deve ser solucionada de acordo com a legislação em vigor em cada época. Ou seja,
para os fatos ocorridos antes da lei, antes de 11/11/2017, incide a redação anterior, bem como a súmula 437, item 1 do TST. Por sua vez, para os fatos ocorridos após essa data, devem ser observadas as alterações da reforma, conforme o artigo 6º, parágrafo 1 e 2 da LINDP. A nova redação estabelece que a concessão parcial do intervalo intra-jornada implica o pagamento apenas do período suprimido. Ai, gente, olha só que bonito. Acho tão legal as questões jurídicas. Então, está falando aqui sobre supressão de intervalo para recuperação térmica. Antes da reforma trabalhista, aplicava-se o artigo 71, parágrafo 4º, e também a súmula 437, item 1. Depois da reforma trabalhista, aplica-se a alteração do artigo 71, parágrafo 4º, com a redação alterada, porque não há direito adquirido. E aqui eles falam do artigo 6º, parágrafo 1 e 2 da LINDB, e fala da lei no tempo. Também tem a súmula 437, item 1, e também o artigo 71, parágrafo 4º. Show! Muito bom. Agora, então, vamos para o ponto 22.